Fala galera, quem fala é o RDTzinho Gameplays e hoje eu vou estar gravando um vídeo um pouquinho mais sério. Eu espero que vocês gostem. Essa quinta-feira eu tava navegando pelo Roblox pra encontrar vídeo pra vocês, né? Pra poder fazer vídeo. E eis que me deparo com um jogo bem estranho. Muito estranho. E sério, vocês não estão prontos pra isso. Ó, galera, esse daqui é o jogo. Ele não tem nada muito especial assim, como vocês podem ver. Então, vamos lá. Ó, galera, é isso daqui que aparece quando tu abre o jogo. Tem essa bola azul que meio que te obriga a entrar nos quadros. E eu escolhi jogar esse daqui, ó. Que é um dos mais simplesinhos, assim, o menos estranho. E vamos lá. O jogo ele começa num lugar bem estranho, embaixo de uma caverna, com esses spawn points subindo e descendo. Subindo essa caverna, a gente se encontra com uma plaquinha escrito sem pausas para o banheiro. E é aqui que a gente se encontra com as nossas primeiras tarefas do jogo, que são cortar madeira, acender o fogo, fazer salsicha e alimentar qualquer que seja a coisa que vive embaixo desse buraco. E fazer esse ciclo infinitamente. E o jogo funciona ao redor disso. Tu corta a árvore, produz salsicha, manda as salsichas pelo caminhão e joga elas num buraco para alimentar não sei o que. E o jogo é mais ou menos isso. Só tem uma coisa meio estranha nesse jogo. Que é esse carinha aqui. E ele fala umas coisas bem estranhas. É, como a gente consegue ver, esse carinha fala umas coisas bem estranhas, tipo, mofo escuro é saudável, e se médicos te disserem o contrário, eles estão mentindo. Ele também fala que ele não é real, porque se ele fosse, ele ia produzir pedaços de salame ao invés dessa salsicha, não sei direito o que que seria. E, bem, é mais ou menos isso o jogo. Olha, na minha visão, esse jogo ele é uma clara referência a como funciona o trabalho, que tu é obrigado a cumprir as tuas horas e fazer um trabalho extremamente forçado, que tu nem sabe para que serve no final. Tu faz toda aquela tarefa de cortar a árvore, de produzir a salsicha, de entregar ela, ela cair naquele buraco e tu não saber para que que isso serve. O que que tu tá fazendo de verdade? Tu só é mais um trabalhador, forçado a ficar nesse looping infinito. Sem contar que no jogo tem diversas placas falando que se você tirar férias, você vai ser
vai ser descontado do seu salário e tudo mais. Isso também é uma referência sobre as pessoas que vendem suas férias no trabalho para conseguir um dinheiro a mais. E isso é realmente muito triste, mas é a nossa realidade. Agora vamos pro próximo jogo. Esse jogo ele é um pouco mais calmo, talvez, do que o outro. Ele é um parkour que tu usa esse disco de DVD para se locomover pelos lugares e é mais ou menos isso. Agora fiquem com a gravação de eu tentando passar esse parkour aí. O jogo ele é bem normal, assim, só um parkourzinho, até a gente chegar nessa parte que surge uma maçã prateada voadora e começa a te atacar meio que tocando uma música. É muito estranho. Agora olha eu derrotando ela aí, ó. Quando tu derrota essa maçã, ela cai no chão e ela desce pro void do mapa e surge uma porta. E quando tu entra nela, tu volta pro lobby do jogo normal. Bom, e é isso pro DVD Man. Não é um jogo muito interessante, não tem muito o que comentar. Ele só é um jogo meio abstrato, assim, ele não tem muito o que eu falar. É sobre um cara e um DVD. É isso. E agora vamos pro último e provavelmente mais estranho jogo. Vestseg, do húngaro pro português, significa perda. E eu não sei direito o que isso significaria pro jogo, mas vamos dar uma olhada sobre o que ele fala. O jogo ele começa com tu preso em meio que uma cápsula com o mesmo efeito do outro jogo. Não sei se seria alguma ligação. Eu acredito que não, talvez só seja para representar que o personagem ele é puro ou alguma coisa assim. O jogo também ele tá cheio dessas coisas que parece ser tipo uma cabeça soltando algum tipo de gás. Eu não sei direito explicar, mas quando tu passa por cima delas, tu toma dano. E como a única coisa que, de diferente que tinha meio que nessa muralha era aquela pedra, eu fui direto pra ela, né? Chegando nela, eu consegui ver que o meu personagem conseguia empurrar ela. Então eu fiz a próxima coisa óbvia que eu poderia fazer, que foi arrastar essa pedra pro portãozinho que tava fechado. E voilá, o portãozinho se abriu.
Saindo dessa muralha, eu encontro uma dessas cabeças gigante produzindo muita fumaça. Mas não é isso que mais me chama atenção. O que mais me chama atenção é uma pequena estrutura atrás dela. Então eu fiz o que todo mundo faria, que foi levar a pedra para essa estrutura. Chegando lá, eu vejo duas coisas. Uma outra estrutura mais para trás e uma coisa peculiar, um pentagrama dentro desse castelo. E quando eu levei a pedra para esse pentagrama, isso aconteceu. O que foi isso? Tá, não importa agora. Vamos dar uma olhada nos outros finais desse jogo. Pelo menos em mais um ou dois, pra ver se a gente consegue entender alguma coisa. Aqui eu já tinha feito de novo aquela parte lá de sair, daquela parte lá daquele castelo, e já tava indo pra outra estrutura. Eu acabei perdendo a gravação, mas eu encontrei essa outra bolotinha, que ela tirava uns projéteis brancos, mas ela acabou não me ajudando em nada. E quanto mais perto eu chegava dessa estrutura, mais eu conseguia identificar o que ela era. Ela parecia ser algum tipo de templo japonês, e ao redor dela tinha alguma coisa. E quando eu menos esperava, isso aconteceu. Eu até tentei me proteger dos ataques dessa criatura, mas ela era simplesmente muito rápida. Não tinha o que eu fazer. E o inevitável aconteceu. Tá, de novo, esse jogo tá me dando mais perguntas do que respostas. Agora vamos pro próximo e último final que eu vou explorar pra ver se a gente consegue ligar alguma coisa entre outra ou se a gente consegue entender alguma coisa. Entrando no jogo, eu me deparo com o mesmo cenário de sempre. Eu dentro daquela cápsula, mas quando eu olho pra baixo noto uma coisa estranha. Aquela pedra que antes era só uma, agora se multiplicou em quatro. E no centro do mapa tinham quatro pedestais ou botões, se é assim que eu posso dizer. E eu fiz o óbvio, tentei levar cada pedra pro seu devido lugar. E quando eu coloquei a pedra no lugar, algo inesperado aconteceu. Uma
bola, que parecia ser uma bola de energia, começou a me perseguir. E eu não sabia direito o que fazer. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi ir correndo por outra pedra pra eu conseguir arranjar abrigo. Ou tentar pelo menos trazer mais uma pro local ali. E lá fui eu. Eu peguei a pedra e fui correndo pro meio. E enquanto eu tava voltando, eu notei que quando aquela esfera de energia batia na pedra, ela parecia tomar algum tipo de dano. Não sei direito explicar. O que eu decidi fazer então foi pegar essa outra pedra e atacar essa esfera de energia. E deu certo. Consegui derrotar essa esfera de energia e eu voltei para minha missão. Só que dessa vez com um plano diferente. Eu ia trazer uma pedra de cada vez e depois eu ia colocar nos pedestais. Que daí eu não teria que ficar enfrentando essas esferas, se caso alguma delas spawnasse. E assim eu fiz. Só que eu não estava preparado para o que iria vir depois de eu colocar a segunda pedra. A mesma esfera de energia, só que dessa vez vermelha. Ela parecia mais enfurecida e mais rápida. E ela começou a atacar as outras pedras, lançando elas para longe. Eu fiquei meio perdido, mas eu consegui colocar todas elas no lugar. E depois que eu coloquei a última pedra no lugar, isso aconteceu. E lentamente, três das quatro pedras começaram a flutuar pro ar. E é isso para esse final, se é assim que eu posso chamar. Tá. De novo, esse jogo tá nos dando mais perguntas do que respostas. Mas dessa vez eu tenho elas. E vocês não estão prontos para saber o que elas são. Nessa parte, vai tocar um pouco no assunto de religião. Então, se você não se sentir confortável, claro, pode pular o vídeo, que mais ou menos é tudo isso de conteúdo. Agora eu só vou explicar mais ou menos o que foi esse jogo. Então, sinta-se livre para acabar o vídeo por aqui. Mas lembra de deixar o like e se inscrever, né? Dando uma rápida pesquisada na internet, eu consegui encontrar que aquela pedra que a gente carrega pelo jogo, o nome dela seria Jesus, como se fosse o Messias. E no primeiro final que a gente faz, a gente leva ele para aquele pentagrama e ele fica vermelho, como se ele tivesse corrompido por algo mal. Não sei se seria bem isso ou se ele tivesse subido aos céus. Eu acredito que seja mais a primeira opção, que ele tenha sido corrompido e subido aos céus para destruir tudo. Por isso que os dias começam a acelerar, representando o fim dos tempos. E no final da pedra, ele é um final meio estranho, mas a gente consegue entender. Considerando que o nome da pedra é Jesus e a cruz tem quatro pontas, foram quatro pontos para formar a cruz e três delas subindo, representando que no terceiro dia Jesus subiu aos céus. É meio estranho falar, mas esse jogo é bem maluco, então
É isso. Também nós podemos contar as diversas representações, né? Como aquele final que eu acabei sendo derrotado por aquela criatura, ela é claramente uma representação de um anjo. E provavelmente talvez aquela esfera de energia seja alguma representação de alma ou alguma coisa assim. Também a gente pode falar do pentagrama e tudo, mas eu vou pular essa parte porque não é muito importante. O importante é que esse jogo fala sobre religião e sobre Jesus. Não de uma maneira clara, óbvio, mas acaba falando. Bom, e foi isso que eu consegui descobrir sobre esse grande jogo misterioso que é o Mugen, e eu recomendo muito vocês jogarem esse jogo pra encontrar os outros finais, jogar os outros jogos que eu não falei, porque eles são muito interessantes. É como se fosse uma estética de terror misturada com uma calma. É estranho de explicar. Mas eu recomendo muito vocês, eu vou deixar o link do jogo na descrição. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem nos comentários se vocês curtiram esse tipo de vídeo ou se vocês preferem os vídeos mais engraçados, assim. Um abraço e tchau.